Maria. Deus é bom! Todos os dias! Nzambi wa bote! Lumbu ya onso não! Irmã Glória, o que é que segue agora? Após termos dançado, após termos cantado, após termos louvado, vamos entrar num primeiro momento, o primeiro marco deste nosso dia de encerramento. Nós vamos ter uma palestra com a nossa mamã Charlotte Pinde, a nossa mãe que não queria ficar de fora da nossa festa. Ela tirou vistos, ela saiu da América, ela chegou até aqui para vir falar conosco, com a mulher cristã, neste terceiro dia do nosso congresso. Então, convido para o palco a nossa mamã Charlotte. Manas, então a mamãe veio, apanhou um avião. A mulher da Eva não é assim. Beta milolo, milolo, milolo! Merci. Kiambote kieno. Kiambote kieno. Kiambote quieto. Bom dia a todos. Pela segunda vez e a terceira vez. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes une race bénie. Nós estamos alegres porque somos uma raça eleita ou abençoada. C'est une grande joie de voir toutes mes mamans. É uma grande alegria ver todas as minhas mães. Quand je vois les sourires, quando eu vejo o vosso sorriso, je vois comment est-ce que vous louez le Seigneur. Eu vejo como é que vocês estão louvando a Deus. Oh, quelle joie! Que grande alegria. Chez nous là-bas, c'est pas la même chose. Nós ali não é a mesma coisa. Donc j'aime beaucoup être ici. E por isso que eu gosto muito de estar aqui. Je loue le Seigneur pour sa présence. Eu louvo a Deus pela sua presença. Je bénis son nom parce qu'il nous a amenés ici. E eu glorifico o seu nome porque ele nos trouxe até aqui. Et merci beaucoup pour votre accueil. E muito obrigado pelo vosso acolhimento. Nous travaillons pour la mission Afrique pour Christ. Nós trabalhamos em prol da missão para a África. Dans notre mission, nous travaillons avec les 3 E. Nós, na nossa missão, trabalhamos com 3 E. Nous évangélisons. Nós evangelizamos. Nous enseignons. Nós ensinamos. Et nous envoyons. E nós enviamos. Donc nous sommes venus ici pour évangéliser. Por isso nós estamos aqui para evangelizar, pour enseigner, para ensinar et pour envoyer. E também enviar. Mas dans notre mission, na nossa missão, avant de parler de quoi que ce soit, antes de falar qualquer coisa, nous devons appeler les gens qui ne connaissent pas le Seigneur a connaître le Seigneur. Nós devemos convidar aquelas pessoas que ainda não receberam a Cristo para o poder fazer. Nous savons que nous avons beaucoup de mamans ici qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ. Nós acreditamos que temos aqui muitas mulheres, muitas mamãs que já conhecem a Deus. Et beaucoup de jeunes gens aussi qui connaissent déjà le Seigneur Jésus. E muitos jovens também que já conhecem a Deus. Nous sommes dans la joie. Nós estamos alegres. Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, nous devons lui donner cette chance, cette grâce. Mas se encontramos alguém que ainda não recebeu a Cristo, nós devemos lhe dar esta oportunidade para poder o fazer. C'est pourquoi je vais donner 1 minute. Por isso eu dou 1 minuto. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, se porventura no nosso meio tem alguém que ainda não recebeu a Cristo, je ne te demande pas de te mettre debout. Eu não te peço para se colocar em pé. Tu n'as même pas besoin de lever ta main. Nem levantar as suas mãos. Mais tu as seulement besoin de suivre ma prière. Mas somente segue a minha oração. Donc tu vas
suivre après moi. e vai seguindo após mim. Seulement si tu ne connais pas le Seigneur. Se não conheces a Deus, Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, merci parce que tu es au milieu de nous. obrigado por estar no nosso meio. Tu nous aimes beaucoup. Tu nos ama muito. Tu es mort pour moi. Tu morreste por nós. Et aujourd'hui, tu m'as appelé dans ton champ. E hoje tu me chamas no teu campo, na tua seara. Et je t'accepte de tout mon cœur. E eu te aceito de todo o meu coração. Je voudrais te suivre. Eu gostaria de te seguir. Je sais que je suis faible, Eu sei que sou fraca, mais je sais que ton Esprit Saint va m'aider mas eu acredito que o teu Espírito Santo vai me ajudar. à devenir une bonne ou bien un bon chrétien. E uma boa ou bom cristão. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la femme chrétienne. Tiens-toi debout, car c'est ton heure. O nosso tema que nós estamos aqui a seguir é Mulher Cristã, levanta-te porque chegou a tua hora. Hier, Ontem, notre sœur nous a parlé de Ruth qui s'est attachée à sa grand-mère. a nossa irmã falou conosco sobre a Ruth, Pardon, à sa belle-mère. que ficou tão apegue à sua sogra. Ruth s'est attachée à sa belle-mère parce qu'elle avait vu quelque chose. Ruth se apegou na sua sogra porque ela encontrou, ouviu alguma coisa. Elle avait vu cette lumière en sa belle-mère. Ela viu a luz na sua sogra. Et aujourd'hui, E hoje nous allons parler de l'identité de la femme chrétienne et de la mission de la femme chrétienne. E hoje nós vamos falar da identidade da mulher cristã e da sua missão. Je sais que vous allez vous étonner, vous dire, mais ce n'est pas le même sujet. E talvez vocês vão se perguntando, mas não é o mesmo tema que nós temos. Mais la parole de Dieu elle-même, elle va nous éclairer. E a palavra de Deus vai nos elucidar. C'est pourquoi nous allons commencer la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Para isso nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, de 26 a 28. 28. Tu peux lire 26 à 28. Gênesis capítulo 1, verso 26 até 28. Eu farei a leitura na língua portuguesa, porque a nossa irmã talvez só tenha a Bíblia em inglês ou francês. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 26 até 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Palavra do Senhor. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a beaucoup aimés. Deus nos ama tanto. Dieu a beaucoup aimé l'homme et la femme. E Ele amou muito o homem e a mulher. Et il nous a créés à son image. E Ele nos criou a sua imagem. Qu'est-ce qu'est l'identité? O que significa identidade? L'identité, c'est les caractéristiques de quelque chose ou bien d'une personne. A identidade são as características de alguém ou de uma coisa, de um objeto. Ici, nous allons parler de l'identité de la femme chrétienne. E nós aqui falaremos da identidade da mulher cristã. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Par exemple, je peux dire que moi, je suis la fille de Papa Ngombo Ferdinand. Eu posso assim dar um exemplo. Eu
sou a filha do Papá Ngombo Simão. Ça, c'est mon identité. Isto é a minha identidade. Et personne ne peut me l'enlever. E ninguém pode tirar esta minha identidade. C'est comme nous, les mamans chrétiennes qui sommes ici. Como nós, as mulheres cristãs que nos encontramos neste lugar. Notre identité, A nossa identidade, nous sommes des filles de Dieu. nós somos filhas de Deus. Personne ne peut changer cette identité. Ninguém poderá mudar esta nossa identidade. Et vous savez, dans ce monde, les gens parlent de l'identité et ils parlent de ce qu'ils ont. E muitas das vezes neste mundo, as pessoas falam da identidade, mas falam mais daquilo que eles têm. Mais nous savons que l'identité, c'est ce que nous sommes. Mas nós sabemos que a identidade é aquilo que nós somos. Moi qui suis ici et vous qui êtes là-bas, nous sommes tous les enfants de Dieu. Eu que estou neste lado e vós que estão também do outro lado, somos todos nós filhos e filhas de Deus. Même les petits garçons là qui est en train de vendre sur la rue, s'il connaît le Seigneur Jésus-Christ, il est l'enfant de Dieu. Nous sommes égales ou bien égaux. Mesmo aquele rapazito, aquele rapaz que está vendendo aí na zunga, lá na rua, se ele já recebeu Cristo Jesus, ele também é um filho de Deus e somos todos nós iguais diante dos olhos do Senhor. Nous savons qu'il y a beaucoup de mamans qui savent qui elles sont. E nós acreditamos que temos muitas mulheres que sabem quem são elas. Et il y a beaucoup aussi d'entre nous, jusqu'à présent, nous ne comprenons pas qui sommes-nous. E também no nosso meio ainda existem muitas que não sabem quem são elas. Mais cette conférence est en train de nous apprendre qui nous sommes, afin que nous puissions servir notre Seigneur dans la puissance qu'il nous a donnée. Mas através deste congresso, nós teremos o conhecimento de quem somos nós e que o poder do Espírito Santo está em nós para podermos servir a este Deus. Comme la parole de Dieu nous a dit, il nous a créés à son image. Como declarou a palavra de Deus, Ele nos criou na sua imagem. Et il Posso ler? Gênesis 2, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Uma adjuntora que esteja como diante dele. Palavra do Senhor. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Não é bom que o homem seja só. Je lui ferai une aide semblable à lui. Farei-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Donc nous sommes des aides semblables que le Seigneur a voulu mettre à côté de l'homme ou bien à côté de notre mari. Nós somos adjuntoras que Deus aceitou colocar ao lado dos nossos maridos para podermos complementar-lhes. Donc nous les mamans, nous sommes là pour donner du goût à nos maris. Nous les mamans, nous sommes là pour donner la valeur à notre mari. E nós, mamãs, fomos criados ou criadas para darmos gosto aos nossos maridos e também podermos lhes ajudar ou apoiar. Nous les mamans, nous sommes là pour enlever la solitude. Nós estamos lá para tirar a solidão. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je vous dis la vérité, même si les hommes ne vont pas accepter ce que je vais dire, Eu digo-vos a verdade, mesmo que os homens que estão aqui neste local não vão estar de acordo comigo, sans nous les hommes se sentent déséquilibrés. e sem a mulher o homem se sente desequilibrado. Alléluia. Amém. Donc les mamans, vous voyez comment nous sommes importantes. E mamães, vejam como nós somos importantes. Et les hommes qui aiment leurs femmes, E os homens que amam, ils peuvent le témoigner.
Os homens que amam as suas esposas podem testemunhar isso. J'ai dit les hommes ou bien les maris qui aiment leurs femmes peuvent témoigner de ce que je viens de E dire. eu dizia que os homens, os maridos que amam as suas esposas, na verdade, podem testemunhar este ato. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je vais vous raconter un exemple. E eu vou dar um exemplo. Quand notre fils avait fait un petit garçon, Quando o nosso filho mesma cidade. mon mari m'a dit, maman, je pense que c'est bien que tu ailles là-bas pour 2 semaines. E meu esposo pediu-me para chegar até lá e ficar com eles pelo menos 2 semanas. Et moi, je lui ai dit, papa, pas 1 semaine, 2 semaines. Il a E dit, eu lhe disse, pai, não é uma semana, logo 2. et puis je suis partie, E depois eu fui. j'ai préparé tout, hein, et alors tout. E eu preparei todas as coisas, todas as coisas. J'ai mis dans le congélateur, donc j'ai compté les jours. Donc chaque jour, il y a le repas. E eu fiz toda a comida pelas 2 semanas que eu faria na cidade onde vive o meu filho. E eu contei todos esses dias e cada dia com a sua comida. Et je suis Semana, mas quando eu voltei, il me dit, hé, maintenant j'ai compris comment tu es très importante pour moi. e ela quando voltou, o esposo disse, agora eu entendo a tua importância ao meu lado. Oui, parce que nous vivons seulement à 2, hein. Porque nós somos apenas nós 2 em casa. Et il me dit, la journée quand je me lève comme ça, je cherche Charlotte. Charlotte n'est pas là. E quando eu levanto de manhã, começo a procurar a Charlotte. Onde está Carlota? Onde está Carlota? E a Carlota não está lá. Je vais dans la douche, je vais dans la cuisine, Charlotte n'est pas là. E eu vou na casa de banho, vou na cozinha, ela não se encontra lá. Et je n'ai eu personne à qui je vais parler. E não tinha ninguém para poder conversar. C'est là où j'ai compris, tu es vraiment important. E é dali onde que eu compreendi. Afinal, tu és mesmo Et importante. je vous dis que je ne lui ai rien répondu. E eu não respondi nada. Mais il a apprécié. E ele apreciou. Et il apprécie toujours de toute façon. E ele continua a apreciar. Donc, chère maman, Minhas mães, je voudrais seulement vous dire que nous sommes très très importantes pour notre famille. e eu gostaria apenas de vos dizer que somos muito importantes para as nossas famílias. Nous sommes très importantes pour la société. Nós somos muito importantes para a sociedade. Nous sommes très importantes pour l'Église de Dieu. E nós também somos muito importantes para a igreja do Senhor. C'est pourquoi, hier, quand j'avais écouté tout ce qui se sont dit ici, E ontem, quando eu ouvi aliás tudo que aconteceu aqui, o que foi dito aqui, je voudrais seulement dire que c'est le temps pour nous de prendre les choses en main. e este é o momento que eu gostaria apenas de dizer que este é o momento para nós podermos pegar as coisas com as nossas mãos. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans parmi nous qui ont déjà pris les choses en main. E eu sei que muitas mamães que estão aqui já tomaram as coisas com muita seriedade. La première chose à prendre en main, c'est la prière personnelle. A primeira coisa a tomar consciência é a oração individual. Comme notre maman a dit hier à propos de Ruth, nous devons être connectés au Seigneur. Como a nossa irmã falou sobre a Ruth ontem, nós devemos ficar conectados com o Senhor. Nous savons qu'après la chute, le Seigneur ne nous a pas laissés ou bien ne nous a pas abandonnés. E eu acredito, eu sei que depois da queda lá no Jardim do Éden, o Senhor nunca nos deixou e também nunca nos abandonou. Et il est venu avec le plan de la rédemption. E Ele vem com o plano da redenção. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jesus, o nosso Senhor. Et il a donné aux hommes d'être des serviteurs. E Ele escolheu homens e mulheres, aliás, também para ser servos e servas do Senhor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nos maris sont des serviteurs de Dieu. Nossos maridos são servos de Deus. Mais Mas
Je peux dire qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont en train de souffrir en silence. E eu acredito que muitas das nossas irmãs estão sofrendo em silêncio. Vous allez comprendre, c'est pourquoi au début j'ai dit que celui qui ne connaît pas le Seigneur a la grâce de connaître le Seigneur. Por isso, razão pela qual que eu disse no início que aquele que ainda não conhece ou não recebeu ainda Cristo, deve o fazer. Razão Parce é que esta. ici nous sommes en train de nous adresser aux hommes et aux femmes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Porque aqui neste lugar nós estamos a falar com homens e mulheres que conhecem a Deus. Nos maris qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Os nossos maridos que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Ils sont des serviteurs, mais ils sont en train de nous diriger comme si nous étions seulement des animaux. Nossos maridos que são servos, muitas das vezes nos dirigem como se fosse, ou como se fôssemos animais. Les hommes, permettez-moi de dire ceci. Homens, permitam-me dizer isso. Parce qu'il y a des hommes qui sont méchants. Porque temos aqueles homens que são, para não dizer aquele termo feio, né, malandros, mas temos aqueles homens muito nervosos em casa. Il y a des hommes qui sont méchants. Muito nervosos em casa. Considère, Não nos dá consideração. mais qu'est-ce que nous allons faire? O que é que nós podemos fazer? Est-ce que nous pouvons continuer à aimer ou bien à obéir des maris pareils? Será que nós devemos continuar amando e obedecendo esse tipo de maridos? Nos hommes oublient que Dieu nous a tous donné une même mission. E muitas das vezes os homens, os nossos maridos, esquecem que Deus nos deu a mesma missão. Et la première mission, c'est de remplir la terre. A primeira missão é de enchermos a terra. Les mamans, dites-moi, est-ce que l'homme peut remplir la terre seul? Minhas mães falam comigo, será que o homem pode encher a terra sozinho? Et est-ce que la femme seule peut remplir la terre? E também a mulher sozinha pode encher a terra? Donc, nous avons besoin de l'une et de l'autre. Nós nos precisamos uns aos outros. Mais malheureusement, il y a nos sœurs qui sont en train de souffrir en silence. E, infelizmente, né, muitas das nossas irmãs estão sofrendo em silêncio. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement ici, même aux États-Unis, là-bas nous connaissons beaucoup d'histoires. E não é apenas aqui em Angola. Também lá nos Estados Unidos nós conhecemos casos, né, onde as mulheres estão a viver sofrendo. Et partout où nous allons dans le monde, c'est la même histoire. E em toda parte do mundo que nós passamos ou andamos, a história é a mesma. J'ai seulement compris que la femme doit se mettre debout dans la prière. E eu entendi que a mulher deve se levantar na oração. Parce que c'est seulement la prière qui nous reste. Somente a oração é que fazem parte da nossa vida. Quand je vous ai tous regardés, Quando eu olhei a todas essas mulheres, quand j'ai vu cette joie dans vos figures, quando eu vi esta grande alegria nas vossas semblantes, et j'ai dit que les mamans de l'Angola sont déjà debout. e eu disse, as mulheres de Angola já estão de pé. J'ai dit que les mamans de l'Angola sont déjà debout. E as mamás de Angola já estão de pé. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que le Seigneur vous fortifie. Que o Senhor vos fortifique. Que le Seigneur vous donne la grâce d'être de lumière. E que o Senhor nos dê a graça de sermos luz. Partout où vous êtes, dans des bureaux, dans vos quartiers et dans l'église. Onde nós podemos estar, nas nossas casas, nas nossas comunidades e também na nossa igreja. Parce que nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas facile E du tout. nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Il y a beaucoup de souffrances. Há muito sofrimento. Il y a beaucoup de mamans qui sont venues ici. Elles sont venues de loin. Muitas mulheres estão aqui, vieram de longe Elles ont marché. e andaram. Il y a d'autres qui ont payé peut-être 3 bus pour arriver ici. E algumas talvez pagaram 3 táxis para chegar até aqui. Et parfois tu te posais la question, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? E muitas das vezes com esta pergunta, o que é que eu vou deixar para os filhos? Mais tu as dit que je vais être là. Mas a tua decisão foi de que eu lá devo estar. C'est ce que nous appelons être debout dans le Seigneur. É isso que nós falamos, que esteja levantada ou esteja de pé diante do Senhor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém.
Si nous nous rappelons de l'exemple de notre grand-mère Marie, la mère de Jésus-Christ, Nós podemos tomar o exemplo da nossa mãe, Maria, a mãe de Jesus. elle connaissait son identité en Christ. Ela conhecia a sua identidade em Cristo Jesus. Vous allez me demander, mais comment? En ce temps-là, Christ n'était même pas. E nós podemos nos perguntar, mas como? Porque naquele tempo, Jesus ainda não estava lá. Mais le Saint-Esprit lui a dit des choses. Mas o Santo Espírito revelou-lhe algumas coisas. Parce que Marie était une jeune fille. Maria foi uma jovem. Et l'ange lui apparaît pour lui dire que tu seras enceinte. E o anjo lhe aparece para lhe dizer que tu vai estar grávida. Chère maman, vous croyez que c'est facile? Minhas mães, é uma coisa fácil. Si nous croyons que notre culture africaine est difficile, je crois que la culture juive est plus difficile. Se nós pensamos que a nossa cultura africana é pesada ainda. Je vais demander à ma sœur Jackie de lire dans Deutéronome chapitre 22. Vamos ler Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio 22. Chapitre 22, verset 22 jusqu'à 23. Et là, nous allons comprendre. 22. Là, nous allons comprendre la souffrance que Marie a pu sentir. Nós vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no seu verso 22 até 23, e esses dois versos vai nos dar a entender qual foi o sofrimento da Maria. Diz assim a palavra de Deus. Quando um homem for achado deitado com mulher, casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram a moça porquanto não gritou na cidade e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Vous avez vu, Marie avait peur aussi. Maria também tinha medo. Parce qu'elle se disait, je suis grosse et je n'ai pas de mari. E eu estou grávida, mas não tenho marido. Elle avait peur d'être lapidée. E ele tinha medo de ser apedrejada. Mais elle a écouté la voix du Seigneur. Mas ele escutou a voz do Senhor. Et elle a répondu, E ele respondeu, je suis la servante du Seigneur. eu sou a serva do Senhor. Qu'elle me soit fait selon. Alléluia. Amém. La même chose pour nous. Também a mesma coisa para nós. La vie chrétienne n'est pas aussi facile. A vida cristã não é assim tão Il y fácil. a beaucoup de difficultés. Há muitas dificuldades. Et si nous disons à chaque maman de raconter ce qu'elle est en train de vivre, nous pouvons rester ici même tout un mois. E se nós tomarmos a ousadia de perguntar a cada mamã, aqui de narrar a sua história, falando das dificuldades que está passando, nós podemos ficar aqui um mês e também não terminaríamos. Mais la plus importante, nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Mas o mais importante é que nós conheçamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Et nous connaissons la mission que E nossa missão e a nossa identidade juntos, nós iremos em frente. Alléluia. Alléluia. Amém. Maintenant, je vais vous demander une chose. E agora eu gostaria de pedir algo a vocês. Là où tu es assise, Onde está sentada? est-ce que tu as compris qui tu es en Jésus-Christ? Será que já entendeste quem tu és em Cristo Jesus? Est-ce que tu as compris quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Será que entendes a missão que o Senhor te confiou? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém.
quand nous rentrerons chez nous, Quando voltarmos em casa, même en cours de route, mesmo pelo caminho, nous devons répéter ceci en nous-mêmes. nós devemos repetir essas palavras em nós ou para nós mesmos. Je suis la fille de Dieu. Eu sou a filha de Et Deus. je suis fière d'être la fille de E Dieu. eu sou orgulhosa de ser filha de Deus. Et Dieu m'a mis dans ce monde pour une mission E spéciale Deus me colocou neste mundo com uma missão muito especial. de procréation, Da procriação, d'obéissance, a obediência, comme notre grande-mère Marie a fait. como a nossa mãe Maria fez. Parce que je peux vous dire que dans tout ce que nous faisons, l'obéissance, c'est la plus importante. Em tudo que nós fizemos, a obediência é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la grâce de marcher dans l'obéissance toute notre vie. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de conceder-nos a graça de andarmos segundo o Espírito Santo toda a nossa vida. Pour ce qui concerne de nos maris qui sont brutaux, qui sont violents, qui sont vraiment mauvais envers nous, Para aqueles que têm aqueles maridos que são maus, que são violentos, que são brutos, je sais qu'il y a des maris qui sont très bons. mas também acredito que, e eu conheço também que existem aqueles homens que são bons, Mais pour nos sœurs qui sont en train de souffrir en silence, mas para as nossas irmãs que estão sofrendo em silêncio, nous allons demander que le Seigneur nous donne la grâce nós vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de continuer à être connectés au Seigneur de Jésus-Christ, ficarmos, de permanecermos conectadas ao Senhor de Jesus. connaître, de continuer à lire la parole de Dieu. Continuando lendo a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor. Parce que sans la prière, sans la parole de Dieu, nous sommes nulle part. Porque sem a oração, sem a palavra de Deus, não somos nada. Lèvons-nous, chère maman de l'Angola, et notre heure est venue. Levantemos nós, mamás de Angola, porque a nossa hora, Marchons dans l'obéissance. andemos na obediência. Continuons à aimer nos maris même s'ils ne sont pas bons envers nous. Vamos continuar amando os nossos maridos, mesmo se eles não são Et bons. notre récompense sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Porque a nossa recompensa está com o Senhor. Et je vous dis qu'il y a d'autres qui ont déjà reçu leur récompense maintenant. E eu gostaria de vos dizer, existem no nosso meio algumas mulheres, também homens, né, que já receberam as suas recompensas assim já em vida. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom Que de Deus abençoe a sua palavra. Obrigado. Amém? Amém? Eu não estou a perceber. Amém? Amém? Quem foi abençoada? Quem entendeu qual é a sua identidade? Quem entendeu qual é a sua missão? Mamãe Madalena, qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade, Mamãe Madalena? Não percebi, Mamãe Madalena. São quantas Madalenas nessa sala? Madalenas, quero as Madalenas. Espera, um minuto. Mamãe Madalena, qual é a sua identidade? Cristã, filha de Deus. A Mamãe Madalena da Graça disse que ela é cristã, filha de Deus. Mamãe Madalena, qual é a tua identidade? A Mamãe mundo reconhece que a sua identidade é de filha de Deus, amém? Amém? Mamãe Charlotte, todas nós reconhecemos que temos a identidade de filhas de Deus. Mamãe Charlotte, já entendemos que somos todas filhas de Deus. Mas quem não conhece a sua identidade, como pode encontrá-la?
Quem não conhece a sua identidade, nós todas aqui reconhecemos que somos filhas de Deus. Quem não conhece a sua identidade, como pode encontrá-la? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, au début, j'ai demandé à celle ou bien à celui qui ne connaît pas le Seigneur de venir à Jésus-Christ. É por isso que logo no início eu pedi àquelas irmãs que ainda não conhecem o Senhor, seguir a oração para conhecer e vir primeiro a Jesus. Tu connaîtras ton identité seulement quand tu es en Christ. E tu vais conhecer bem a tua identidade somente quando tu estás em Cristo Jesus. Sans Christ, c'est difficile. Sem Cristo é muito difícil. You know your identity in the head, but there is a difference between knowing your identity in the head and knowing it in your heart. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Comme nous avons dit, parce que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. E como nós já falamos, que nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração. Nous pouvons connaître notre identité dans notre tête. Também podemos conhecer a nossa identidade através da nossa cabeça ou do nosso intelecto. Mais dans notre cœur, Mas no nosso coração, nous devons connaître qui nous sommes. mas no nosso coração devemos conhecer quem somos nós. Et cela nous aide à marcher dans l'obéissance. E isso nos ajuda a andar na obediência. Eu não vou monopolizar o debate, mas eu vou fazer uma segunda questão. Após essa questão, eu gostaria que alguém, ou alguma das mamás, ou algum dos papás cá presentes, se tiverem alguma questão, por favor, deem-nos o sinal, para que assim a mamã Charlotte possa responder. Amém? Não vou monopolizar o debate. Quem tem alguma questão, por favor, faça-nos o sinal, para que o micro chegue. Pode ser, papás e mamás? Obrigada. Mamã Charlotte, abri o debate para não ficar uma conversa entre nós, porque a pregação todas nós recebemos. Então, daquilo que a mamã Charlotte também falou, a mamã Charlotte fez-nos entender que, para além de nós termos a identidade cristã como mulheres por sermos filhas de Deus, que também é de extrema importância conhecermos a nossa missão. Eu cá aqui estou, eu conheço a minha missão. Eu não sei se tem irmãs aqui do CIREF, amém? Qual é o meu nome no CIREF? No CIREF me chamam de AGT. Porque eu sou a irmã que cobra as cotas do grupo. E as irmãs ainda me dizem que quando não me veem, não conseguem pagar a cota. Então eu não sei se a minha missão é ser cobradora de impostos. Na obra. Obrigada, Mananique. A minha questão é como identificar a missão. Alléluia. Alléluia. Moi, par exemple, je connais mon identité en Christ. Je suis la fille de Dieu. Eu sou a filha de Deus. Mais ma mission maintenant, A minha missão agora, ma mission, c'est d'aller et prêcher la parole de Dieu. a minha missão é ir e pregar o Evangelho. Donc chacun de nous ici présents connaît comment le Seigneur l'a appelé. Il y a des mamans qui sont choristes. E cada uma de nós sabe como é que o Senhor o chamou. Existem mamães que são coristas, cantam no coro. É a vossa missão. Et il y a aussi des mamans qui viennent seulement pour balayer l'église. E temos também a mamãs de limpeza. Também isto é a missão delas. Et il y a des mamans aussi qui ont une mission. Quand les gens sont malades, elles vont aller juste visiter. E também temos aquelas mamãs que têm aquela
amabilidade ou aquela missão, quando alguém há dificuldade no nosso meio, na nossa sociedade, eles é que vão visitar. Et il y a des mamans, il y a d'autres mamans aussi qui sont des conseillères. Quand il y a quelque chose, on les appelle pour aller conseiller les autres. Existem também aquelas mamães conselheiras. Quando há problemas, são chamadas para ir trazer um conselho. Donc nous tous, en général, chacune de nous a une mission spéciale que le Seigneur lui a confiée. E todas nós, cada uma de nós tem uma missão especial que o Senhor lhe concedeu. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas une mission qui est inutile. E gostaria de dizer também, não há uma missão inútil. Je vais vous donner un exemple. Gostaria de dar um exemplo. Nous étions en Israël avec mon mari pour 3 mois. Nós fomos em Israel, tivemos lá por 3 meses, eu e o meu esposo. Mon mari, il enseignait, Meu marido ensinava mais moi je ne faisais rien. e eu não fazia nada. Mais dans cette école, Mas naquela escola, il y avait aussi des gens qui se portaient volontaires pour préparer pour les étudiants. e havia lá voluntárias que faziam comida para os estudantes. Et comme moi j'aime préparer, E eu, como gosto de cozinhar, je me suis dit, oh là là, je vais aussi me porter volontaire. e eu também vou me entregar como voluntária. Au lieu de rester à la maison pendant que papa est en train d'enseigner. Em vez de ficar em casa enquanto que o esposo está ensinando, Je me suis porté volontaire, j'ai commencé à préparer pour les étudiants. e eu me entreguei como uma voluntária e comecei a fazer comida para os estudantes. Je vous dis la bénédiction que j'ai reçue, je ne sais pas si mon mari l'a reçue. E eu não sei, a bênção que eu recebi, não sei se o meu esposo recebeu a mesma. Je vous dis la vérité. Digo-vos a verdade. Provocou. Le don de Dieu au Eu soir. posso pregar de manhã até à noite. Mais quand tu fais quelque chose difficilement, c'est le signe que ce n'est pas la vocation de Dieu. Mas quando tu faz alguma coisa com muitas dificuldades, com muito sofrimento, saiba que não é a missão que o Senhor te concedeu. Mais il n'y a pas un chrétien ou une chrétienne sans don de Dieu. Não existe aqui no mundo ou no mundo cristão, não existe ninguém sem um dom de Deus. La responsabilité que vous avez, c'est de reconnaître le don de Dieu en vous. A tua responsabilidade é de reconhecer o dom de Deus em ti. Je m'implique à répondre aussi aux questions que vous posez à ma femme, parce que moi et ma femme, nous sommes un. E eu estou fazendo essa interferência, respondendo nas perguntas que vocês estão a fazer à minha esposa, porque eu e ela somos apenas... But I think Vamos abrir até 5 questões. 5 questões. Eu já tenho aqui comigo 2. Então faltam-nos mais 3. Se tivermos permissão, podemos abrir para uma segunda bateria. Mas nesta primeira bateria teremos 5 questões. Eu já tenho 2, faltam apenas 3. Quem tem alguma questão, escreva em papel, faça um sinal que o protocolo vai ter assim. Mamãe Charlotte, tem aqui uma questão que nos diz o seguinte: quais são as características para identificar uma mulher cristã?
Alléluia. Alléluia. La femme chrétienne, c'est la femme qui craint le Seigneur. A mulher cristã é a mulher que teme ao Senhor. La femme chrétienne, c'est la femme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans Yep, son cœur that's comme it. son Seigneur et Sauveur personnel. É aquela mulher que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. La femme chrétienne, c'est la femme qui sert son Seigneur, É aquela mulher que serve o seu Senhor qui sert aussi les autres e também serve aos outros, ou sirva aos outros. et qui connaît aussi sa mission. E também conhece a sua missão. Voilà. João 1. Vamos ler João 1, 12 à 13. 1, 12 até 13. João 1, 12 até 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém? La conversion à Jésus, c'est le signe intérieur qui marque que tu es une femme chrétienne. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que reconhecer isso em nós mesmos, que somos filhas de Deus. La vie d'obéissance dont parlait maman Charlotte est le signe extérieur. A vida de obediência que a mamãe Charlotte estava aqui falando é o sinal externo. C'est pourquoi Jésus dit au jour de la fin, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Por isso que Jesus declarou, nem todos que falam, que gritam, que confessam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Le Jésus intérieur invisible est remarqué à l'extérieur par les bonnes œuvres. O Jesus lá dentro do nosso interior, que é invisível, mas é visível através das nossas ações. Ok. Dando sequência às questões, creio que essa questão nasceu do ponto em que a mamãe Charlotte mencionou sobre os homens violentos. Então a questão que nos chega é a seguinte, mamãe Charlotte. Será que só existem homens cristãos violentos? E as mulheres são todas boas? Eu não sei que vous avez dit isso. Si, il y a... Ouais, il y a des femmes aussi qui sont violentes. Também existem mulheres que são violentas. En Afrique et dans le monde entier, il y a plus des hommes violents que des femmes violentes. Na África e no mundo em geral, são homens, há um índice elevado dos homens violentos em relação às mulheres violentas. Parce que quand nous naissons, nous les hommes en Afrique, on nous dit que nous sommes des rois et la femme est notre esclave. Quando nós nascemos aqui na África como homem, esta é a palavra que nos é dada, tu és um rei. E as meninas, nada lhes é dita. Quand on va dans les mariages, on a toujours l'idée que la femme est là pour nous servir, mais nous ne sommes pas là pour la E servir. quando nos casamos, nós vamos no casamento com a ideia de que somente a mulher que deve estar ao serviço do marido e não o marido também ao serviço da sua esposa. Je suis un homme et je suis un pasteur, Eu sou homem, também sou pastor, mais je sais que je suis aussi
parfois violent avec Charlotte. E eu reconheço que algumas vezes também sou violento junto com a minha esposa. Si elle met un peu trop de sel, je dis, mais ta maman ne t'a pas bien montré comment on E fait. quando há muito sal na comida, e eu lhe digo, a tua mãe não te ensinou bem. Mais on n'a pas besoin d'être violent vis-à-vis de la femme. Nós, homens, não precisamos ser violentos face às nossas mulheres. Parce que la femme n'est pas notre enfant. La femme, c'est notre collaboratrice. A mulher não é nossa filha, mas sim é a nossa parceira ou colaboradora. Vous voyez, elles ont applaudi pour nous accuser, nous les hommes. Viste, né? Aplaudiram porque acusaram os homens. Quand un homme est violent vis-à-vis de toi, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Quando o teu esposo, quando um homem trata-te com a violência, não responde pela mesma violência. Beaucoup d'hommes vont connaître Jésus à travers la patience de la femme. Muitos homens conhecerão Jesus Cristo através da paciência da esposa. Mon papa est déjà mort. Meu pai já é falecido. J'ai parlé avec ma maman la semaine prochaine. Passée. E eu conversava com a minha mãe na semana passada. Non, c'est ma maman qui m'apprend que c'est elle qui a amené mon père à Jésus. E a minha mãe me explicou de que foi ela que levou o meu pai, o pai do pastor, ao Senhor Jesus Cristo. Sans le témoignage de maman, moi je ne serais même pas ici. E sem o testemunho da nossa mãe, nem eu estaria aqui neste momento. Vous les mamans, Vocês, mãe, vous êtes, ou vós, mãe, vous êtes le secret de la puissance de l'évangile. sois o segredo do poder do Evangelho. Ok. Mais uma pergunta? Casal Pinde, o cristão pode perder a sua identidade? Écoutez, oui, le chrétien peut perdre son identité à une seule condition. O cristão pode perder a sua identidade com uma única condição. Satan a enlevé l'identité de Adam et Ève parce qu'il leur a dit, vous allez devenir comme des dieux. O Satanás tirou a identidade de Adão e Eva, dizendo-lhes que se comerdes deste fruto, então sereis como deuses. Satan Ou a como Deus. voulu enlever l'identité de Jésus en lui disant, si tu es fils de Dieu, Queria tirar a identidade de Jesus, dizendo-lhe, se tu realmente és filho de Deus, Satan va enlever ton identité si tu crois au... vai perder a tua identidade, ou Satanás poderá tirar a tua identidade se tu colocaste na tua mente, na tua cabeça, as suas mentiras. Il ne t'enlève pas ton identité, il t'empêche de l'utiliser. E ele não tira a tua identidade, mas impede-te a usar esta identidade. Ton père peut être milliardaire, O teu pai pode ser um milionário, um miliardaire. il peut te donner la carte de crédit remplie de milliards. O teu pai pode ser um milionário e pode te entregar um cartão multicaixa, né, conforme nós chamamos entre Mais aspas. tant que tu ne vas pas à la banque pour introduire et faire sortir ton argent, tu vas mourir de faim. E enquanto que não faças uso deste cartão, chegando no banco ou no ATM, colocar o cartão e puxando o dinheiro, levantando o dinheiro, vai morrer com fome. Tu es enfant de Dieu. Tu és filho de Deus. Mais si tu ne prends pas, si tu n'utilises pas la puissance que Dieu t'a donnée, tu vas souffrir. E quando não utilizas, não usas o poder que Deus te concedeu, vai morrer da mesma forma. Ok. Muito obrigado. Mamãe Diavava, Sim, pai. eu vou pegar nesta questão e dar-la assim, porque se eu ler em francês, além de vocês não entenderem, eu não vou conseguir traduzir. Tá bem, vou ler já.
Ah, quase a mesma coisa que já foi dito. Maman, será que nous avons des hommes mauvais et il n'y a pas de femmes mauvaises? Já foi respondido a isso. Comment un ou une chrétienne peut savoir son don, peut savoir reconnaître son don. Como é que uma cristã pode conhecer ou reconhecer o dom que está J'ai nele? déjà répondu. Bien. Já foi respondido também. Isso aqui é Lingala. Ngai mwasi nalingi mabondeli. Kasi mobali alingi mabondeli te. Natiaka ye na mabondeli kasi abongwanaka te. Nasala nini? Na continue kovanda na mobali ya boye. Ngai nalingi mabondeli ye aboyi. C'est 1 Pierre. Yeah. On voit 1 Pierre. Euh, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2. 1 Pierre 3, 1 à 2. Pierre 3, 1 à 2. 1 Pedro, capítulo 3, o seu verso 1 até 2. Diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. E o versículo... C'est 1 à 2, non? Considerando a vossa vida casta em temor. Surtout quand c'est le mari qui n'aime pas l'église. Se é o homem que não gosta da igreja, que não aceita, Tu ne peux pas le gagner par la parole. você não vai ganhar ele pela palavra. Tu vas le gagner par ton comportement. E você vai ganhar ele pelo comportamento. C'est quand ton mari voit Jésus en toi que son cœur aussi va aimer ce Jésus que tu as. Quando o teu marido veja Cristo em você, e é assim que também o seu coração vai se abrindo, amando este Jesus. Parfois, vous les mamans, vous fatiguez vos maris païens parce que vous priez, vous criez, vous les jugez tous les jours. Il en a marre. E muitas das vezes nós, mamãe, o que é que nós fizemos? Nós oramos, mas também gritamos. E nós cansamos os nossos maridos com as palavras que não convêm. Ce n'est pas la parole qui gagne, c'est le comportement qui gagne. Não é a palavra, mas é o comportamento que vai ganhando o teu esposo. Ok. Mamãe Charlotte, a irmã Inês faz a seguinte questão. Eu não sei se o sujeito do tema mudou, mas gostaria que nos pudesse esclarecer como devemos ser complementos do nosso marido. Nós já estamos na segunda bateria de questões. Foram recebidas enquanto estávamos a colher as primeiras. Então, quando essa bateria de questões terminar, terminamos também com o nosso debate.
Et dis-lui que la femme n'est pas le complément de son mari. La femme est un partenaire. A mulher não é o complemento ou suplente do seu esposo, mas a mulher é a sua parceira. La femme n'est pas le roue de secours. La femme, c'est le roue elle-même sur laquelle le monsieur marche. A mulher não é pneu de socorro, mas ela é mesma aqueles pneus que conduzem, que ajudam o carro a avançar. Si tu enlèves la femme de la vie d'un homme, l'homme s'écroule. Quando nós tiramos a mulher na vida do homem, o homem fica embaixo, desequilibrado. C'est pourquoi, dans l'histoire de la création, dans Genèse 1 et 2, Por isso, na história da criação, no livro de Gênesis, nos seus capítulos 1 e 2, partout on dit que Dieu vit que cela était bon. na criação, Deus viu que tudo era bom. La seule chose que Dieu a vue qui n'était pas bonne, c'est le fait que l'homme était seul. O fato de Deus olhar no homem e ver que ele era só ou sozinho, então é ali onde o Senhor declarou que não é bom. Sans la femme, l'homme est incomplet. Sem a mulher, o homem é incompleto. C'est pourquoi la femme n'est pas un complément. La femme fait partie de l'homme intégral et complet. A mulher não é um suplente, ou é um complemento, não, mas a mulher faz parte da vida do marido e os dois são apenas uma pessoa. C'est pourquoi moi je suis toujours avec Charlotte. Por isso que eu estou sempre com ela. Moi je parle beaucoup et elle ne parle pas beaucoup. Eu falo muito, mas ela fala pouco. Ensemble, nous formons un. E juntos formam apenas uma pessoa. Mais dans ton esprit, sans moi, mon mari est incomplet. Coloca na tua mente que sem eu como esposa, o meu marido é incompleto. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, Que saiba ou não, sans toi, ton mari est un sem a incomplet. mãe, sem a esposa, o homem é incompleto. C'est pourquoi quand vous venez à au congrès comme ça, il appelle tout le temps. Parce qu'il ne sait même pas comment manger, il ne sait même pas où aller. Oui? Por isso, enquanto que nós estamos aqui no congresso, existem aqueles homens que estão toda hora ligando nos telefones das suas esposas, porque eles não sabem onde começar, o que fazer, até como o que comer. Comprenez les mamans, Entendam as mães. vous n'êtes pas inutiles. Não sois inúteis. C'est vous qui permettez à nous les papas d'être complets. Somos nós que permitimos aos homens serem completos. A outra questão que nos chegou é a seguinte: existem homens cristãos, mas maltratam as suas esposas. Que lado podemos colocar estes homens? Ça, ça dit, je suis pasteur et je le sais. Eu sou pastor e eu sei. Parce que Sou consciente disso. il y a des gens, même des pasteurs, même des diacres, à l'église, il est saint, à la maison, c'est un méchant. Existem aqueles homens, também pastor, diáconos. Na igreja é um santo, um perfeito, mas quando chega em casa, ai, monoi. Moi-même, pendant plus de 10 ans, j'étais méchant vis-à-vis de Charlotte. Eu, como estão a me ver aqui, diante da minha esposa. Comme, Mais ou menos 10 anos. comme nous étions seuls aux États-Unis avec
outros filhos. Je grondais, Eu gritava com eles, je criais, e eu realmente gritava, j'insultais. e eu insultava também, né? Quand je revenais à la maison, mes enfants avaient peur. Quando eu voltava em casa, meus filhos tinham medo. Mais j'étais déjà pasteur. Mas já era pastor. J'étais là, les dimanches, je prêche. E o domingo eu estou no altar pregando. Dieu est bon. Deus é bom. L'amour de Dieu est vrai. O amor de Deus é verdadeiro. Et puis, un jour, quand j'étais sur la chair, parlais de l'amour de Dieu. E dia eu no altar, no púlpito, pregando sobre o amor verdadeiro de Deus. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es un menteur. E o Espírito Santo me diz, você é mentiroso. J'étais là, je me suis arrêté. E eu estava lá, mas assustei. Parce que je savais que ma femme et mes enfants, c'était pas vrai. E eu sabia que a minha esposa está lá, os meus filhos também estavam lá, mas eu agora compreendi que o que eu falava não era verdade. J'ai coupé le sermon trop court et j'ai dit Amen, c'est tout. E eu não consegui terminar o sermão, cortei isso muito rapidamente e eu disse amém. C'est quand je rentrais en voiture à la maison seul que j'ai dit, mais Seigneur, je suis méchant et dur envers Charlotte et les enfants. Mes enfants ont peur de moi, ils ne m'aiment pas, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Moi je t'aime Jésus, mais je n'ai pas la douceur et la gentillesse vis-à-vis de Charlotte et des E eu enfants. quando voltava em casa já meus filhos, não tenho aquela forma carinhosa de os tratar. E eu apenas disse, Senhor, ajuda-me, porque eu tinha medo de dar falsas promessas à minha esposa e aos meus filhos. Posso lhes pedir perdão hoje e amanhã vou tornando a fazer a mesma coisa, que não me dignifica nem dignifica a Deus. Por isso que eu apenas orei a Deus, Pai, ajuda-me. Le Seigneur m'a dit que tu as un seul problème, E Deus me disse, apenas tens um problema, c'est l'orgueil. é o orgulho. Il faut t'humilier. Tem que te humilhar. Mais j'ai dit au Seigneur que s'humilier devant une femme en Afrique, c'est pas bon. E eu disse ao Deus, ao Senhor, eu me humilhar diante da mulher, nós lá na África, deixa-me usar essa palavra, é um sacrilégio. Mais le Seigneur a dit, il faut s'humilier devant tout le monde. E Deus me disse, tens que se humilhar, ou nós como cristãos devemos nos humilhar perante todos. Et j'ai demandé pardon à Dieu et puis j'ai dit, je ne parlerai pas, je vais m'asseoir et attendre. J'ai attendu une semaine, je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, j'ai attendu 1 mois, 6 mois. Et puis j'ai posé la question à ma femme et aux mes enfants, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont dit, papa, tu n'écris plus, tu n'insultes plus. Eu apenas orei. Não pedi perdão à minha esposa, mas tomei essa decisão comigo mesmo, que nunca vou gritar lá em casa, nunca vou insultar, nunca vou fazer mais aquelas ações brutais. E esperei o primeiro mês, segundo mês, depois de 6 meses, e que eu perguntei à minha esposa e os meus filhos, o que é que vocês estão a constatar esses dias? Os filhos responderam, papá, esses dias papai é diferente. Nunca mais gritou, nunca mais falou mal, nunca mais insultou. E é ali onde que eu aproximei a minha esposa. Maintenant, j'ai remarqué que les joues ont commencé à devenir un peu bien. Só depois daquele momento
que eu constatei que as bochechas da minha esposa começaram a tomar, Suivez bien. Segue-me bem. Parce que j'ai introduit la paix à la maison. La paix aussi est entrée dans mon propre cœur. Como eu levei a paz em casa e também a mesma paz tornou a ser a minha própria porção. Les femmes chrétiennes sont malheureuses parce que souvent nous les hommes, nous ne sommes pas des modèles pour elles. As mulheres cristãs, muitas das vezes, são vulneráveis porque nós, como homens, maridos, não somos modelos, exemplos para as nossas mulheres. La puissance de transformer une maison ne se trouve pas entre les mains de la femme, mais elle se trouve entre les mains des hommes. O poder de transformar uma família, uma casa, um lar, não está nas mãos de uma mulher, mas está nas mãos dos homens. Homens, está nas vossas mãos. Mais attention, si Charlotte était méchante, si elle insultait, ça n'allait pas marcher. Se a Charlotte fosse também uma mulher que podia gritar em casa, uma mulher má, nada podia ser feito em casa. Elle était calme. Ela era realmente humilde e calma. Pendant 10 ans, Durante 10 anos, elle était patiente. ela foi paciente. Toi, au lieu de commencer à faire la guerre à la maison, quand ton mari est mauvais, toi tu dois être pas patiente. Por isso, mamãe, quando teu marido lá em casa é muito mau, tu esteja paciente. Ok. Mamãe Charlotte, essa questão é mesmo dirigida a si. A questão é a seguinte: como é possível uma mulher dizer que é cristã, mas ela própria maltrata o seu marido? Bon, avant que maman Charlotte ne réponde, qu'elle me donne d'abord de l'eau que je boive. C'est ma femme, non? Ok. Antes da mamãe Carlota responder, primeiro vai dar água no teu marido, depois que ele vai responder. A humildade. Ai, Manuel, ai, Salue. Aqui, ai. Lumoene, Salue. Tomene mone. Ei, ai, muna malembe. J'ai fait ça exprès. Ele fez isso de propósito. Parce que comme elle aussi, elle enseigne ici. Como ela também está ensinando aqui, Si c'est une femme orgueilleuse, se eu fosse uma mulher orgulhosa, elle va me dire, mais moi aussi je parle, toi aussi, va chercher ton eau toi-même. ele podia responder, eu também estou aqui ensinando, nunca pode ir pegar a tua água sozinho. Mais parce qu'elle respecte la Bible qui dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Sendo mulher cristã, por isso ela tem esta palavra, mulher seja submissa ao teu marido. Vous voyez? Ce n'est pas une femme faible, elle est forte. Não é uma mulher fraca, ela é muito forte. Mais on doit travailler Nós ensemble. devemos trabalhar juntos. Il y a des femmes chrétiennes qui sont difficiles, non pas parce que les maris sont difficiles, mais parce qu'elles ont des problèmes à l'intérieur qu'elles n'ont pas encore résolus. Existem aquelas mulheres que são duras, né? Não é porque ela não tem que, mas porque ele tem problemas na sua vida que, mesmo sendo cristã, nunca resolveu esses problemas. Vous venez quand on vous
chose. Entendam uma coisa. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont mauvais, Não é apenas os homens que são maus, ce ne sont pas seulement pas les femmes qui sont mauvaises. não também apenas as mulheres que são más. Nous tous, nous sommes pécheurs. Todos nós somos Nous pecadores. tous, nous avons besoin de Jésus. Todos nós precisamos de Jesus. C'est pourquoi on doit construire le mariage ensemble. Por isso nós devemos edificar o casamento juntos. Je crois que ça va. Hein? Entendeu? Temos mais duas questões para terminar. E essa questão é muito pertinente. A questão é a seguinte: existem mulheres que dedicam-se muito mais à igreja, respeitam muito mais o pastor, mas esquecem-se da família e nenhum respeito dão ao esposo. Que tipo de identidade elas têm? Viens répondre. Alléluia. Amém. Je pense que le pasteur vient de dire que notre obéissance n'est pas un signe d'esclavage. Ei, eu acredito que aquilo que o pastor acabou aqui de frisar, a nossa obediência não é um sinal de escravidão. Mais c'est volontaire. É uma coisa voluntária. C'est parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et nous savons que nous devons être obéissants. Porque et nós soumises. recebemos a Cristo Jesus e isso nos leva a sermos obedientes e também submissas. Et je dirais que toute maman qui est ici, Toda mamã que está aqui neste lugar qui obéit bien son pasteur e que obedece ao seu pastor, et qui fait tout ce qu'on lui demande de faire à l'église, que faz tudo que a igreja requer dela et elle ne peut pas prendre soin de sa famille ou bien de sa maison, e não toma conta, não cuida da sua família, da sua casa ou do seu lar, elle ne marche pas dans l'obéissance. não anda na obediência, C'est la désobéissance. é a desobediência. Et cette conférence est pour nous et pour elle aussi. E este congresso é para nós e para ti também que não obedece. Voilà. C'est bon? Hein? Posso fazer a última questão? Não, aquilo que a mamãe disse, né? É uma palavra dentro da Bíblia que diz que não toma conta, que não cuida bem da sua família. É mais do que uma pagã ou um pagão. Amém? E a última questão é a seguinte: as pessoas ou as mamás que têm identidade de cristã, mas o caráter dela não representa o que ela diz. Assim, como é que vamos identificá-la ou considerá-la uma mulher cristã? É filha de Deus ou não é? Attention. Quand un bébé naît, le bébé est inconscient. Quando uma criança ou um bebê nasce, ele é inconsciente. Il fait tout sur sa couche. E ele faz tudo. No mesmo lugar, na sua fralda. C'est normal. Isso é normal. Mais quand l'enfant grandit, il continue à faire ces choses-là, ce n'est pas normal. Quando a criança começa a crescer e continua com os mesmos hábitos, isso já é anormal. Il ne faut pas trop vite juger les gens qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas la maturité. Não tenhamos o hábito de julgar logo que ela não é cristã. Mas veja só a natureza. Quand tu vois une femme pareille qui parle de Jésus, qui va à l'église, mais dont le comportement n'est pas bien, c'est toujours le cas que la personne n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Quando nós vimos uma pessoa dessa, uma mamã que vai à igreja, dedica-se realmente na igreja, faz o trabalho na igreja, tem a obra do Senhor na sua mão, mas é que faz
apresenta alguns comportamentos que não dignificam ela como cristã, então entendamos que ela não tem a maturidade espiritual. Vite, vite, hein? La maturité spirituelle vient quand nous passons le temps dans la prière, A maturidade espiritual vem quando nós passamos o tempo com o Senhor na oração, quand nous passons le temps dans la parole, quando nós passamos o nosso tempo com o Senhor na meditação da palavra de Deus, quand nous passons le temps dans l'obéissance, quando nós tratamos de sermos obedientes, mais surtout quand nous laissons Jésus résoudre les problèmes émotionnels que nous avons. e muitas das vezes, acima de tudo, quando nós deixamos Jesus resolver os problemas emocionais que nós carregamos. La plupart des problèmes que vous avez ne sont pas liés au manque Vous êtes convertis, Muitas vezes nós somos convertidas, mas os nossos problemas mais são vous ligados. avez des problèmes à l'intérieur. Nós temos os nossos problemas interiores ou internos. J'avais dit que moi j'étais méchant vis-à-vis de Charlotte, E eu já falei, eu fui mão diante da minha esposa, mais Charlotte ne m'avait rien fait. mas ela não fez nada. J'avais de la haine pour quelqu'un d'autre et cette colère, je mettais sur elle. E eu tinha problema com uma outra pessoa, mas transportava essa raiva junto da minha esposa. Quand j'ai pardonné la personne, Quando eu perdoei aquela pessoa, quand j'ai demandé pardon à la personne, quando eu pedi perdão àquela pessoa, mon cœur a trouvé la paix meu coração achou a paz. et la paix est revenue à la maison. E também esta paz foi transportada em casa. Quand vous voyez une femme chrétienne qui n'est pas bien, Quando nós vimos ou constatamos que essa mulher cristã não é boa, il ne faut pas juger. não julguem. Il faut dire, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Diga, mãe, o que é que não está a andar contigo? Et c'est comme ça que nous pouvons nous aider les uns les autres. Parce que je vois à E é assim l'église, que nós vamos nos ajudando uns aos outros. on passe beaucoup de temps à se critiquer les uns les autres. Nós passamos muito tempo, perdemos o nosso tempo criticando-nos uns aos outros. Il faut... Bon, je ne sais même pas comment dire. Vous savez, on peut critiquer les gens du matin au soir. Nós podemos criticar uma pessoa de manhã até à noite. Ça ne résoudra rien. Não vai resolver nada. C'est le temps d'apprendre à aimer les autres. Este é o tempo de aprender a ajudar os outros. Bon, je prêche quand? Parce que vous me fatiguez déjà. Je vais prêcher. Parce que j'ai des choses à dire aux mamans aujourd'hui. Sim. Se Pai lá- está perguntando, lá ele vai pose, pregar apresenta. também. Nós estamos aqui a lhe cansar, porque ela tem coisas sérias que ele vai trazer para as mulheres. Bon, moi j'ai fini. Yeah. Obrigada, pai. Terminamos. Mamãe Charlotte, Mamãe Diavava, Pastor Pinde, nós agradecemos imenso por todos os esclarecimentos que trouxeram-nos e agradeço também a todas as irmãs que contribuíram com o debate, porque sem as vossas questões não teria sido tão enriquecedor e nem teríamos aprendido tanto conforme aprendemos. Peço a Deus que Ele continue a reservar para si a sua 10ª parte, para que em outras oportunidades continue a alimentar-nos, porque foi extremamente interessante a sua presença neste palco. Muito obrigada e uma salva de palmas para a nossa mamãe Charlotte e por todo o ensinamento que nós tivemos neste momento com ela, mamãe. Muito obrigada e Deus continua a abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie pour la main d'association. Que le Seigneur vous bénisse. E eu também agradeço a todas pela vossa mão associativa. Obrigada. Deus vos Amém! abençoe. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Depois desta palavra profunda, esta palavra tremenda, vamos convidar a diaconisa do Senhor, a mamã Doroteia dos Santos, para nos conduzir em oração, para fecharmos essa parte. Amém? Aleluia!
Senhor. Oh, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Alfa. Depois de nós ouvirmos toda esta pregação, todas nós as mulheres estamos aqui. Um dia Deus nos deu um esposo. E esse marido que é o nosso parceiro que Deus nos concedeu na vida. E muitos lares estão à beira do divórcio. À beira do divórcio por quê? Por causa de tudo que nós ouvimos aqui. Desentendimento, falta de amor, falta de compreensão, traições, muita coisa. Vamos orar. Que neste primeiro congresso, Senhor, das mulheres, o meu lar, visite o meu lar. Uma coisa pequena se transforme dentro da minha casa, nos meus filhos, para que sim, eu glorifique o teu nome. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, somos nós a sua imagem e semelhança. Um dia o Senhor nos concedeu um marido, nos concedeu um casamento, para que tudo glorifique o Senhor. É este marido, Senhor, é este lar, ó Deus de Israel, que hoje está na beira do divórcio. Senhor, meu Pai, estenda a sua mão. Senhor, meu Deus, estenda a sua mão. Reestrutura o meu lar, reestrutura a minha família. Não permita que o diabo venha destruir aquilo que é promessa de Deus, por amor do seu nome. Tu és o Senhor, oh, tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Alfa e Ômega. Tu és o Senhor, Alfa e Ômega. Oh, tu és Senhor, tu és Senhor. Pai, na tua presença estamos nesta manhã pela sua graça e misericórdia. Nós sentimos o teu amor, meu Deus, e sentimos a tua mão, sentimos o teu olhar. Sentimos que o Senhor visitou a cada família neste dia. Senhor, não temos palavras para dizer obrigado. Somente, ó Deus de Israel, pegamos nas nossas famílias, nos nossos lares, entregamos nas tuas poderosas mãos. Pois o Senhor é Deus que um dia consagrou o casamento no jardim do Éden. Não é invenção de nenhum homem, Senhor, mas é a dádiva que vem de ti. Ó Deus de Israel, muito obrigado. Louvado, glorificado seja o seu nome, porque só o Senhor é Deus, o dono de tudo e de todos. Aonde os outros disseram que tu és Deus das gerações e de povos e de todas as línguas.
Obrigado, bendito Deus, porque o Senhor é Deus, o Emmanuel, que é o Deus conosco. O Senhor conhece-nos melhor do que ninguém. O Senhor cuida de nós melhor do que ninguém. Senhor, muito obrigado. A tua palavra vem para edificar. A tua palavra vem para endireitar. A tua palavra vem para construir o que está destruído. Oh Deus de Israel, não temos palavra para nos te agradecermos neste dia. Obrigado, bendito Deus, que entregamos os momentos que se aproximam, Pai. Queremos continuar a viagem, Senhor, debaixo da tua nuvem, até o final desse congresso. Nos protegendo, ó Pai, nos orientando, Senhor, nos alumiando, ó Pai, até trás. Pai, bendito és tu, poderoso és, Senhor, invencível és, Pai querido. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, pois que somos nós o povo que se chama pelo teu nome. Somos nós a imagem e semelhança que o Senhor um dia fez. O Senhor nunca nós te louvamos. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Maria.